Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a nova lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos. Mas antes de eu falar de toda esta lição, dessa nova lição desse trimestre, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Venho aqui hoje pregar em falar sobre a nova lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos, meu Deus. Aquele Evangelho que Marcos escreveu, falando da vida do Senhor, meu Pai, falando da vida de Jesus, do Evangelho que Jesus pregou aqui na terra. Por isso, meu Deus, eu quero pregar esta verdade que Jesus pregou. Eu quero vestir esta camisa e também quero pregar a verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para proclamar a tua palavra. Por isso, agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho. O verso para memorizar. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está próximo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 15. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Porque ele foi escrito? Nenhum dos 4 evangelhos traz o nome do seu autor. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identificação do autor é do livro de João, que se refere ao discípulo amado. Isso está em João capítulo 21, versos 20 a 24. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associado a um apóstolo. No caso de Mateus e João, ao companheiro de um apóstolo. Assim, o Evangelho de Lucas está relacionado com Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, e em Filemão, capítulo 24. E o Evangelho de Marcos está ligado a Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga indica que o autor deste Evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens. Isso está em Atos capítulo 13, versos 2 a 5, e mais tarde se associou a Pedro. Iniciaremos o estudo dessa semana. Aprendemos que as Escrituras relatam acerca de Marcos, incluindo seu fracasso inicial em sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a sessão de abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que o missionário fracassado e depois restaurado escreveria este livro. A lição de domingo: missionário fracassado. É provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreria esses eventos registrados, que está em Atos capítulo 12, na década de 40, depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada, apoiadora da igreja, e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro e da prisão e a dos acontecimentos que seguem, e depois da morte de Herodes, estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nesta história, mas sua apresentação neste ponto do livro prepara o leitor para sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Vamos ler Atos. Lá no Novo Testamento, Atos capítulo 13, e os versos do 1 ao 5. Havia na igreja de Antíqua profetas e mestres,
Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e Tetrárcades e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra daqueles que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-se sobre eles as mãos, os despediram. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamita, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado em até o Atos capítulo 13, verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o Atos capítulo 13, verso 13, em que o breve relato faz observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para esta partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que sem dúvida eram cheios de perigos e desafios. Ellen G. White indica que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Isso está escrito no livro Atos dos Apóstolos, página 108. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos, então ele desistiu da missão. A pergunta no rodapé: você se identifica com essa história por já ter desistido de alguma coisa? Ou mesmo falhado completamente em uma missão, especialmente em alguma questão espiritual ou relacionada com a sua caminhada cristã? Ou o que você aprendeu com essa experiência? Quer dizer, muitas vezes a gente desanimamos por não conseguir pregar uma palavra, de não conseguir ter êxito numa pregação, numa leitura. Estou com uma tosse chata desde semana passada. E como se diz, a gente tem que ter humildade de ter paciência, de voltar a fazer a leitura, voltar de prestar atenção no que nós erramos, para não voltar a errar e ter esperança e ter vontade de avançar. A lição de segunda-feira. Segunda chance. A pergunta número 3. Por que Paulo rejeitou a João Marcos e por que Barnabé lhe deu uma segunda chance? O motivo da rejeição de Paulo ao jovem é apresentado em Atos capítulo 15, verso 38. Marcos tinha se afastado deles, não continuado no ministério. A atitude de Paulo foi compreensível, embora contundente. A vida missionária, especialmente no mundo antigo, era dura e exigente. 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 28. Paulo dependia da ajuda de seus companheiros para levar o fardo do trabalho e enfrentar os desafios. Em sua perspectiva, alguém que havia desertado tão rapidamente não merecia lugar na equipe que lutava contra o mal. Barnabé discordou. Ele viu potencial em Marcos e não queria deixar o jovem para trás. Surgiu um desentendimento tão profundo entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos que eles acabaram de se separando. Paulo escolheu Silas para seguir com ele, enquanto Barnabé levou Marcos. Atos não explica por que Barnabé escolheu levar Marcos. Este é o último texto em que os dois aparecem em Atos, mas curiosamente não é a última passagem do Novo Testamento em que Marcos é mencionado. Pergunta número 4. Que detalhes sobre a recuperação de Marcos estes versos mostram?
Parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos. Nessas passagens, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo como um dos seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos. As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60 depois de Cristo. Portanto, 15 a 20 anos após a experiência relatada em Atos 15, Marcos claramente se recuperou de seu fracasso, quase certamente pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. E a pergunta no rodapé: um amigo já falhou e teve uma segunda chance? Essa experiência transformou essa pessoa e aqueles que a ajudaram? Isso mudou a sua maneira de servir as pessoas? Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso... Aquela pessoa, igual eu falei, a outra pergunta, humildade, que saber que errou, mas também que ela vai se recuperar, que ela vai se ajustar. Lição de terça-feira, mensageiro. A pergunta número 5. Quem são os personagens desses versos e o que eles dizem e fazem? O texto de Marcos menciona 3 personagens principais. Jesus Cristo mencionado em Marcos 1:1. Deus o Pai, submetido nas palavras de Marcos 1:2. E João Batista, o mensageiro e pregador, que é o tema principal da última sessão desta passagem. Marcos 1:2 e 3 contém uma situação do Antigo Testamento que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens: Êxodo capítulo 23, verso 20, Isaías capítulo 40, verso 3 e Malaquias capítulo 3, verso 1. Pergunta número 6. O que essas 3 passagens têm em comum? Êxodo 23:20 refere-se a um anjo que Deus enviaria diante dos israelitas para levá-los a Canaã. Isaías 40, verso 3 menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Malaquias 3, verso 1 fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar seu caminho. Todas estas 3 passagens se referem a um caminho: Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que o levaria à cruz e sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a criação do Antigo Testamento mencionada em Marcos 1, 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento e se afastarem do pecado e se voltarem para Deus. Marcos capítulo 1, verso 4. Vestido como o antigo profeta Elias, compara em 2 Reis capítulo 1, verso 8, ele falou em Marcos capítulo 1, versos 7 e 8 a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus. Lição de quarta-feira: Batismo de Jesus. Pergunta número 7. Quem esteve presente no batismo de Jesus e o que ocorreu? João batizou no Rio Jordão. Quando Cristo saiu da água, viu o céu se abrirem e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Então ouviu a voz de Deus: Você é meu filho amado, em você me agrado. Marcos capítulo 1, verso 11. Esses eventos apontam para a importância do batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes, confirmando juntos o início do ministério de Jesus. A importância deste evento encontrará seu eco na cerca da cruz. Em Marcos 15, vários dos mesmos elementos da história se repetirão nesta cena. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. A palavra conduzir é traduzida do termo grego epalo,
que costuma ser usado no Evangelho de Marcos para se referir à expulsão de demônios. A presença do Espírito neste texto ilustra o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. O Senhor já estava iniciando a sua jornada de seu ministério e imediatamente confrontou Satanás. O conflito é demonstrado pela preferência aos 40 dias de tentação, a presença de animais selvagens e os anjos servindo a Jesus. Uma característica que incomodou da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus apresentando como um personagem divino e humano. No aspecto da divindade, ele é o Cristo o Messias, o Senhor que foi anunciado por um mensageiro, alguém mais poderoso do que João, e o Filho amado sobre quem desceu o Espírito Santo. Mas no aspecto da humanidade, vemos que ele foi batizado por João, e não o contrário. Foi conduzido pelo Espírito, tentado por Satanás, esteve com os animais selvagens e foi servido por anjos. Por que esses contrastes? Eles apontam para a extraordinária realidade de que ele é o Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano, nosso irmão e nosso exemplo. Como podemos assimilar completamente esta realidade? Na verdade, não podemos, mas aceitemos com fé e nos maravilhamos com essa verdade e nos revela a respeito do amor de Deus pela humanidade. Pergunta no rodapé. Embora Jesus seja Deus, ele tornaria sobre si nossa humanidade para nos salvar. O que isso nos revela sobre o maravilhoso amor de Deus? Era que Deus morreu por todos nós, era que ele nos ama e que sem ele a gente não somos nada. A gente precisa da salvação de Deus e de Jesus. Por isso que a gente tem que aceitar Jesus em nossas vidas. Hoje, já, porque sem Jesus em nossas vidas a gente não somos nada. A lição de quinta-feira, Evangelho segundo Jesus. Pergunta número 8. Quais são as 3 partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou? Nesse texto, Marcos resumiu a mensagem simples e direta de Jesus. Suas 3 partes são ilustradas na tabela abaixo. Profecia de tempo. O tempo está cumprido. Categoria. Profecia de tempo. Conteúdo. Tempo está cumprido. Na categoria, a promessa da aliança, e no conteúdo, o reino de Deus está próximo. E na categoria, chamado discipulado, e no conteúdo, arrependam-se e creia no Evangelho. A profecia de tempo a qual Jesus se refere é a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Parte desta profecia se cumpriu no batismo de Jesus, nos quais ele foi ungido com o seu Espírito Santo e começou seu ministério. Isso está em Atos capítulo 10, verso 38. A extraordinária profecia das 70 semanas é ilustrada no seguinte gráfico. Está mostrando aqui, né? As 70 semanas, que começou em 457 e que foi até o ano 34. Os 490 anos de graça ao povo judeu. Essa profecia das 2.300 tardes e manhãs que eu amo tanto, cara, que já preguei, cara, aqui no meu canal, e que eu preguei 2 vezes já no meu canal, e que no futuro pregarei de novo, cara, até o povo saber dessa profecia. Eu amo essa profecia. Nesta profecia, um dia apresenta um ano, Números capítulo 14, verso 34, em Ezequiel capítulo 4, verso 6. A profecia teve início em 457 com o decreto emitido por Artaxerxes, rei da Pérsia, concluindo a obra da restauração de Jerusalém. O período de 69 semanas proféticas se estenderia até 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus foi batizado e ungido com o Espírito Santo no início de seu ministério. Sua crucificação ocorreria 3 anos e meio depois. A conclusão da 70ª semana ocorreu em 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do Evangelho começou a chegar aos povos gentios. A pergunta no rodapé: qual foi a última vez que você estudou a profecia das 70 semanas? Essa profecia aumenta a sua fé não apenas em Jesus, mas também na palavra profética? Em mim, quando eu estudei pela primeira vez, que ela acendeu uma luz, que ela acendeu um entendimento,
estendeu-se a paixão, cara, por essa profecia. Eu amei, cara, desde o começo, esta profecia de pregar, cara, de estudar. É isso que você deve fazer também, cara, é esta vontade, esta compreensão, cara, na profecia. Estudo adicional agora na lição de sexta-feira. É fascinante perceber que o Apocalipse 14, 6 e 7, a mensagem do primeiro anjo é paralela à mensagem do Evangelho que Jesus apresentou em Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos ler aqui, ó, a categoria profecia de tempo. Marcos capítulo 1, tempo está cumprido. Está falando em Apocalipse, é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu e a terra. Categoria promessa da aliança. Em Marcos 1, o reino está próximo. O evangelho é eterno. Na categoria chamada ao discípulo. Arrependam-se e creiam. Em Marcos 1. E no Apocalipse, temei a Deus e dai-lhe glória. Chegada a hora do seu juízo, adorar a Deus. Assim como a mensagem de Jesus apresentada em Marcos 1 estava intensamente ligada às profecias de Daniel no início da proclamação do Evangelho, a mensagem do primeiro anjo também está ligada a Daniel no fim da história da Terra. Quer dizer, esta é a lição da escola sabatina, que era a primeira lição da escola sabatina que eu apresentei para vocês hoje. O início do Evangelho, que era o Evangelho de Marcos. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, essas 24 horas de adoração, que junto com o Senhor, meu Pai, nós te adoramos, te glorificamos. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para ensinar esta lição, a nova lição da escola sabatina para todos os povos, nações e línguas, para aprenderem a verdade da sua palavra. Por isso, meu Deus, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, preciso da ajuda de vocês aqui no meu canal no YouTube, revelando as profecias da Bíblia. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem o meu vídeo, compartilhem o meu vídeo e até o próximo vídeo. Até a próxima lição da Escola Sabatina, a lição número 2 do Evangelho de Marcos. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!